O vento não gritava naquela noite. Ele sussurrava, como se conhecesse o formato da solidão e atravessava as frestas da cabana como um hóspede antigo. Calder estava sentado diante do fogão, encaixando lascas de pinho com precisão quase militar, porque manter as mãos ocupadas era a única forma de impedir que a memória sangrasse. Fazia 43 dias que não via outro rosto humano, e era exatamente isso que queria. 5 invernos antes, ele havia enterrado esposa e filho na mesma semana, e desde então escolhera as montanhas brancas do Arizona para viver, não como quem procura paz, mas como quem aceita o exílio. A cabana herdada do pai não era lar, era abrigo contra lembranças. Havia gado para alimentar, cercas para consertar, madeira para rachar, tarefas suficientes para manter o passado quieto. Ele segurava uma caneca de água quente, sem chá, apenas calor, quando ouviu 3 batidas leves na porta. Silêncio, depois outra batida e uma voz fraca. Se você fechar essa porta, terá que carregar minha morte junto. Calder não correu para o rifle. Pegou o machado apenas para sentir peso na mão. Abriu a porta e o frio entrou primeiro, cortando a pele como vidro. Depois viu a mulher descalça, vestido rasgado, cabelo negro preso em fios congelados. Ela caiu de joelhos na neve e não implorou, apenas disse: "Deixe-me entrar", como quem declara um fato inevitável. Ele pensou em armadilha, pensou em homens escondidos entre os pinheiros, pensou em perigo, mas viu também ossos sob a pele e olhos que não pediam piedade, apenas sobrevivência. Ela a levantou, leve demais para um corpo adulto, trouxe para dentro, envolveu seus pés em lã grossa, aqueceu água, pressionou panos mornos em seus tornozelos. "Você fala inglês?" Ela assentiu. "Nome?" Silêncio. "Pode beber." Ela segurou a caneca com mãos trêmulas e bebeu devagar. As roupas que usava eram cerimoniais, bordadas com contas finas, feitas para a honra, não para a fuga. Ele não forçou perguntas, apenas manteve o fogo vivo. Depois de um tempo, ela ergueu o olhar. Não havia medo, apenas espera. "Você vai viver", ele disse, "mas por pouco." Ela assentiu como quem aceita um acordo. Passaram a noite em silêncio e antes do amanhecer, Calder saiu para verificar o gado. A neve estava alta o suficiente para engolir um homem. Ele olhou para a serra, sabendo que alguém a havia lançado naquele inverno, e talvez alguém viesse buscá-la. 2 dias depois, ela falou: "Disseram que eu era abençoada, mas quando não dei um filho, me tornei maldição. Fui esposa de um chefe", disse sem emoção. "Eu era propriedade, não mulher. Caminhei 2 dias sem comida até que o silêncio da neve me aceitasse." Ele contou então sobre a febre que levou esposa e filho, e ela não ofereceu condolências, apenas presença. "Qual seu nome?" ele perguntou, depois de longa pausa. "Naomi", respondeu. Naquela manhã surgiram passos na trilha. Um homem montado numa mula aproximava-se devagar. Era Mika, irmão de Calder, que todos acreditavam morto. A perna dele estava machucada, e o passado pesava mais que a neve. Ele entrou na cabana e viu Naomi. "Você é Apache?" ele disse, não com julgamento, apenas reconhecimento. "Eu era", ela respondeu. Mika lembrou-se de uma enchente anos atrás, de uma garota que mordeu seu braço ao ser puxada por uma corda. "Eu não confiava em mãos que agarram", ela disse. Calder percebeu que vidas antigas começavam a cruzar-se sob o mesmo teto. O lobo apareceu depois, deixando pegadas ao redor do galinheiro. Naomi pediu para aprender a usar o rifle, não para matar, mas para escolher. Ela errou o primeiro tiro, acertou o terceiro. Não sorriu, apenas assentiu. "Eu queria saber como é mirar e decidir", disse. Algo nela mudara. Não era medo, era prontidão. Semanas depois, ela ficou em silêncio diante da janela. "Estou atrasada", disse apenas isso. Mais tarde, confessou que já tivera um filho antes de ser escolhida pelo chefe e que deixara que acreditassem em sua infertilidade para proteger o menino que não sobrevivera.
Se eu carregar vida de novo, não será posse de ninguém, disse. Calder construiu então um quarto de inverno com madeira nova, um espaço para nascimento, não por obrigação, mas porque ela ficara. Eles não falaram de casamento, falaram de presença. Quando a dor começou, a neve voltara a cair, mas o fogo não se apagou. Naquela noite, ela não gritou como vítima, respirou como quem atravessa a tempestade, e ao amanhecer, uma menina chorou forte. Calder a envolveu em pano limpo. É uma filha. Naomi segurou a criança contra o peito. Seu nome será Tala, significa lobo. Ela nasceu na tempestade, não fugiu dela. Na semana seguinte, Naomi amarrou uma fita vermelha em um galho perto do velho toco para que a mãe soubesse que estava viva. A primavera derreteu a neve. O pasto ficou verde. Visitantes começaram a aparecer, mas a cabana já não era lugar de silêncio, era lugar de escolha. Tala cresceu entre o cheiro de pinho e o som do vento, e quando deu os primeiros passos, Naomi sussurrou. Ela pisa porque sabe que a terra é dela, não porque alguém permitiu. Calder percebeu que naquela noite ele não salvara